Fala, humanos, como estão todos vocês? Espero que sejam todos muito bem. É o seguinte, meus queridos, pega seu caderno, faça as suas anotações. É importantíssimo você ter anotações no seu caderno, tá bom? Outra coisa, esse conteúdo aqui em condições normais de temperatura e pressão, né, e calendário escolar, ele estaria presente no primeiro bimestre. Porém, né, visto que nós temos apenas uma aula por semana, e eu não poderia pular esse conteúdo, já que é um reino importante, né, já que são 5 reinos. A gente vai trabalhar reino por reino, a gente está no terceiro já, com esse aqui, né? Então eu não poderia pular esse aqui, tá bom? É por isso que a gente entra aqui nesse reino e não no próximo, como estaria previsto no referencial curricular do ensino médio, ainda vigente esse ano de 2021. É o seguinte, meus queridos, pega o seu caderno, como eu falei, né? Faça suas anotações, não deixe esses saberes aqui no vídeo ou nos slides, né, que estarão anexos lá na plataforma, e faça suas anotações, tudo bem? Então vamos lá, Reino Fungi é o reino dos fungos, tá? O nome já é bem parecido com a nossa língua, né, já que vem do latim, e a nossa língua portuguesa vem do latim, então são nomes parecidos. O Reino Fungi é o reino composto por fungos, beleza? Composto por organismos eucariontes unicelulares ou pluricelulares, dependendo de cada espécie. Os eucariontes, que é eucarionte, né? Eu bati muito nessa tecla aqui. São organismos que têm um núcleo, né, delimitado por uma membrana chamada carioteca. Então tem um núcleo verdadeiro, são células que têm núcleo verdadeiro. Os eucariontes podem ser unicelulares, né, nesse caso do reino fungi, que são seres que são compostos de apenas uma célula. Ou podem ser pluricelulares, são seres que têm muitas e muitas células. Eles são encontrados nos mais diversos tipos de ambientes, tá? No calor, no frio, no lugar quente, né? Quente, frio, pode ser seco, pode ser úmido, né? O que é importante notar é que eles sempre estão perto de matérias orgânicas. Isso a gente já vai tratar logo. Entre os fungos incluem-se os cogumelos, os mofos, orelhas de pau, líquens e outros organismos. Então eu coloquei algumas imagens aqui embaixo, tá bom? Aqui estão os líquens. Fica na casca da árvore, né? Você pode perceber como é que é uma estrutura de um líquen. Os cogumelos, por favor, não se alimente de qualquer cogumelo, né? Não são todos os cogumelos que são comestíveis. Alguns são, uma pequena parcela aí dos vários tipos de cogumelos que já foram catalogados. Uma pequena parcela é comestível, beleza? As orelhas de pau são essas estruturas aqui, também são fungos. E eles ficam principalmente em cascas e troncos de árvores que caíram, né? Ficam aí, habitam esses lugares, tá bom? E o mofo, né? O bolor, são esses tipos, esse tipo aqui de fungo que possivelmente você já se deparou aí na cozinha da sua casa. Você esqueceu talvez um saco do pão aberto, né? Uma fruta ficou lá, caiu embaixo lá do armário e você tirou depois de 4, 5 dias, já estava com um aspecto meio estranho. Então é isso que aconteceu. Esse mofo, esse bolor, é um tipo de fungo, tá bom? Ele é muito levinho, muito fininho, fica no ar, onde que ele cai em matéria orgânica, ele começa a se desenvolver, tá bom? Por algum tempo os fungos foram classificados no reino vegetal, por possuírem características semelhantes às das plantas. Então, se você analisar, parece realmente, né, uma plantinha, né? Fica quietinho lá de boa. Só que, olha só, tem uma característica que é importantíssima que tirou esses seres vivos do reino das plantas. O que é? Eles não apresentam clorofila, nem qualquer outro pigmento fotossintetizante, ou seja, eles não fazem a fotossíntese. Eles não produzem o próprio alimento como as plantas produzem. Por isso, eles são heterotróficos, né, ou heterótrofos. E os fungos são seres que precisam se alimentar de matéria orgânica. Eles se alimentam de outro ser vivo. Pode estar vivo ou pode ser restos, né, de um ser que já morreu. De um ser vivo lá que veio a óbito. Tá bom? Então, por exemplo, aqui é uma matéria orgânica, né? Não é orgânico de um organismo, né? É um limãozinho, então ele veio ele é fruto, né, de um organismo. E nesse caso aqui o ser vivo aqui o fungo, ele está se alimentando dessa matéria orgânica.
esse está se alimentando desse tronco de árvore, esse tipo de cogumelo aqui ele está se alimentando ali do substrato de plantas secas, de raízes que estão ali no solo, né, de substratos orgânicos, e esse aqui está se alimentando da casquinha da árvore aqui, tá bom? Esse aqui não chega a ser tão prejudicial, né, mesmo que de certa forma possa ser um parasitinha, tá bom? Então eles são heterotróficos ou heterótrofos, eles não produzem o próprio alimento, eles não têm clorofila, tá bom? Essa é a característica importantíssima de ser distinguido fungos de plantas. Próximo slide é o seguinte: os fungos apresentam grande variedade de modos de vida. Eles podem ser saprófago. O que é um saprófago? É quando se obtém seus alimentos decompondo organismos mortos. Então tinha lá um animalzinho, ele morreu, né? Como é que toda a energia que estava naquelas células, todas as substâncias que estavam lá naquele ser que morreu, vão voltar para o ambiente? Através da ação de fungos e bactérias. Bactérias são outro reino, né? Mas os fungos também são presentes nessa decomposição. Importantíssimo isso, né? Se não fosse a ação desses seres saprófagos, o mundo seria um entulho de seres de cadáveres, né? Também podem ser parasitas, né? Parasitas é quando as espécies elas se alimentam de substâncias que retiram dos organismos vivos nos quais se instalam, né? Elas podem prejudicar ou dar doenças, né? Também. Ou eles também podem estabelecer associações mutualísticas, né? Por exemplo, os líquens com algas, né? Então, além desses modos de vida, a gente também tem fungos que são considerados predadores. Eles podem capturar pequenos animais e se alimentar deles. É uma pequena parcela, são pouquíssimas espécies que são predadores, de fungos predadores, né? Eles não correm atrás, obviamente, né? Eles têm um modo de captura, né? De seres menorzinhos e assim por diante. Mas a maioria, cara, pode aqui que é saprófago, né? Ou parasita. Então, bora lá. No finalmente, né? Dentre as espécies conhecidas, muitas afetam a vida humana. Muitas são usadas na alimentação, tá? Como as quase 200 espécies de cogumelos comestíveis. Olha então, são 200 espécies só de algo de mais de 200 mil espécies de fungos catalogados, né? Parcela muito pequena. Principalmente na culinária japonesa, né? O shiitake, o shimeji e o champignon. A gente coloca aí, às vezes, num estrogonofe, né? Essas coisas aí. São tipos de fungos que são comestíveis, uma pequena parcela. Tem outro tipo de fungo que chamado de levedura, né? Eles são unicelulares e são empregados, né, na fermentação de pães, bebidas alcoólicas, entre outros. Então, para produzir, por exemplo, algum tipo de bebidas alcoólicas, são usadas leveduras, né? Um tipo de fungo. Então olha aí, você comendo aí fungo, por exemplo, no seu pão, tá bom? Algumas espécies são aproveitadas na produção de queijos Roquefort e Camembert, tá? Então são fungos que são utilizados na produção de queijos e também na indústria farmacêutica, né? Na produção de antibióticos, como por exemplo a penicilina, é um antibiótico aí um dos mais talvez assim um dos mais amplamente conhecidos e é forte, tá? Não vai tomar, não se o médico não administra penicilina para qualquer infecção, não. A penicilina é um antibiótico forte, tá bom? E é produzida aí por um gênero de fungo chamado Penicillium. O aspecto negativo dos fungos são as doenças causadas por eles, tá? Já que algumas espécies são parasitas. No ser humano, eles podem provocar, por exemplo, micoses, né? E a candidíase. Eu fiz questão de anotar isso aqui porque é uma doença sexualmente transmissível, ou, nomenclatura mais moderna, infecção sexualmente transmissível. É uma proliferação desses fungos, né? Que normalmente eles habitam a região genital, né? Só que quando a pessoa, por exemplo, faz muito uso de roupas íntimas apertadas ou sintéticas também, né? Outra coisa a higienização constante, né? A pessoa se higieniza ali a região genital 3, 4 vezes ou mais por dia,
né? Ah, vou ficar limpinho, mas não é assim, não é bem assim, tá bom? Você acaba fazendo uma descompensação aí e acaba que esses fungos eles começam a se proliferar mais, né? Ao invés de você querer ter uma boa higienização, você piora a proliferação dos fungos que causam a candidíase e aí pode ter, né, de fato, essa infecção sexualmente transmissível. O nome está dizendo, né, que através do contato sexual também pode ser transmitido, né? Então fica aí a dica, se você quiser dar uma pesquisada na internet, procure imagens, né, de como que é a candidíase, tem a ver com uma cândida, né? O nome cândida de branco, de alvo, e o aspecto, né, da pele, das mucosas fica esbranquiçado, né? Então dá uma pesquisada, é uma doença que pode ser tratada, né? Já que é um fungo, é um ser vivo, né? Existem remédios para isso, tá? Para esse controle, tá? Super simples. E é isso aí, meus queridos. Qualquer coisa você pode entrar em contato comigo no WhatsApp. Eu respondo suas dúvidas, tiro a sua dúvida, tá? E agora é só você pular lá no formulário, fazer suas atividades e boa! Valeu, falou e fui!